Uma das perguntas que me fazem com alguma frequência é se o trauma transgeracional, se ele tem uma origem genética. Então aqui tocamos num ponto que é a neurobiologia do trauma. Será que se os meus pais tiverem transtorno de stress pós-traumático, isto aumenta a minha probabilidade de o ter? Então, vou tentar explicar a nível da biodecodificação transgeracional qual é que é o impacto de um transtorno de stress pós-traumático de um progenitor e que efeito é que isso terá nos seus descendentes. O desenvolvimento e a expressão transtorno de stress pós-traumático é um bocadinho complexo, envolve não apenas a exposição ao evento traumático, mas também a percepção que a pessoa tem dele, a quantidade de apoio que a pessoa teve na altura, a existência ou não de eventos traumáticos anteriores, bem como é que foi a sua vida familiar, como é que foi o seu projeto de sentido gestacional, bem como fatores biológicos que vão moldando a pessoa. O que o Dr. Schwartz, que é um especialista em neurobiologia do trauma, avança é que a pesquisa sugere que o transtorno de stress pós-traumático não resolvido pode facilitar mudanças fisiológicas duradouras e que essas modificações podem ser passadas para a próxima geração. Normalmente, quando nos deparamos com um evento estressante ou traumático, o nosso corpo responde fornecendo a energia necessária para responder efetivamente a esse evento desafiador. Então, o eixo hipotálamo pituitário adrenal, o HPA, vai libertar cortisol, que vai sinalizar a libertação de glicose, que vai fornecer o combustível para responder, para haver uma resposta de mobilização. Então, o HPA também vai possuir, entre aspas, um loop de feedback negativo integrado que vai interromper a libertação de cortisol, assim que o evento estressante é resolvido, permitindo que eu relaxe, que eu descanse. Então, um sistema biológico evolutivamente mais antigo vai entrar em ação quando eu não consigo escapar a uma ameaça, quando eu acredito que vou morrer, quando eu percebo que não há final para o que está a acontecer. Neste caso, o corpo vai receber sinais para desacelerar, para desligar. Então, vem a resposta de imobilização. A recuperação da imobilização leva muito mais tempo e, portanto, aí é preciso trabalhar um bocadinho a questão do trauma. Não basta tomar consciência. No caso do transtorno de stress pós-traumático, os efeitos biológicos vão perdurar e vão envolver dois grupos de sintomas. Sintomas de alta excitação, como é o caso de pesadelos, flashbacks, de sentir-se completamente tenso, e sintomas de baixa excitação, por exemplo, a dormência, a sensação de desesperança. Tanto num como no outro existem aqui altos níveis de cortisol que são responsáveis pelos sintomas, sobretudo na alta excitação, como a questão da hipervigilância ou o aumento das reações de sobressalto. E os baixos níveis de cortisol são vistos como sintomas dessa, entre aspas, baixa excitação, como entorpecimento ou dissociação. O que a pesquisa está a revelar é que existem alterações neuroanatómicas e fisiológicas associadas a um transtorno de stress pós-traumático que não é resolvido. Então, o transtorno de stress pós-traumático que não é resolvido vai alterar a forma como o meu corpo vai gerir o cortisol. E estudos indicam que esse transtorno de stress pós-traumático não resolvido vai interferir no sistema de feedback negativo no eixo, no HPA. Então, neste caso, o corpo vai continuar a receber o sinal para libertar o cortisol e, além disso, muitas pesquisas revelam que vai haver um aumento no número de receptores de cortisol no corpo, resultando em menos cortisol disponível na corrente sanguínea. Em resultado, esse transtorno de stress pós-traumático vai estar associado à alta libertação contínua de cortisol e a um baixo nível de cortisol disponível ou utilizada para essa mobilização efetiva, a questão do sentir-me preso. Além disso, as estruturas cerebrais primárias que estão envolvidas na memória, na aprendizagem, no condicionamento do medo e da emoção, que são a amígdala e o hipocampo, para responderem de forma eficaz quando confrontados com um trauma,
nós precisamos dessa atividade hipocampal para poder refletir com precisão sobre as nossas percepções de ameaça. Como uma questão de recordar eventos semelhantes, acreditar que somos capazes de responder de forma eficaz e de aceder a essa memória, de como é que superamos com sucesso esse desafio, tal e qual como o fizemos no passado. Então, transtorno de stress pós-traumático entre gerações. As pesquisas apontam que o stress pós-traumático em famílias que sofreram dele, os filhos sobreviventes são mais propensos a desenvolver esse transtorno de stress pós-traumático. Filhos de adultos de sobreviventes do Holocausto com transtorno de stress pós-traumático tinham risco maior de desenvolver transtorno de stress pós-traumático após o trauma. As crianças refugiadas cujos pais têm transtorno de stress pós-traumático, foi visto que tinham 5 vezes mais a hipótese, probabilidade, de receber um diagnóstico de transtorno de stress pós-traumático. Então existe aqui uma predisposição transgeracional para este transtorno de stress pós-traumático. Pode ter a ver com o ambiente, pode ter a ver com o processo de sentido gestacional, isto é, a vivência uterina, pode ter a ver com a questão epigenética. Então, estas 3 vertentes levam os estudiosos da área a afirmar que filhos descendentes de pais ou de famílias com transtorno de stress pós-traumático têm uma maior probabilidade de o vir a desenvolver. Então, o trauma acaba por vir de forma transgeracional. Então, não basta olhar o genossociograma, não basta tomar consciência, é preciso também perceber como é que a nível bioquímico, como é que a nível neurofisiológico, esse trauma ainda está retido na fisiologia do indivíduo, impedindo de tomar a dianteira à sua vida e de sair dessa situação de dissociação ou de congelamento.